Oi, gente, eu tô aqui para falar com você sobre a MP 927, que foi editada pelo governo atual no dia 22 de março e publicada 22 de março de 2020. Ontem, Bolsonaro já voltou atrás, dizendo que vai vetar o artigo, ou revogar, não sei o termo que ele usou, o artigo 18 dessa medida provisória 927. Isso foi um resultado, uma resposta à reação de vários setores da sociedade civil, de entidades, contra o texto dessa MP, que nesse artigo 18 ainda prevê, porque até agora não há oficialmente alteração do seu texto, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 4 meses sem o pagamento do salário. E isso como uma medida para enfrentar a pandemia do coronavírus. Então vejam só, o que o governo está propondo é que para resistir a um vírus que ataca o organismo humano, que inclusive provoca morte em número bem elevado em certas parcelas da população mais vulneráveis, a solução é que as pessoas permaneçam em casa ou fazendo cursos virtuais sem receber salário. A pergunta que fica é como essas pessoas vão fazer para se alimentar, para pagar moradia, enfim, para pagar remédios, para conseguir sobreviver durante esses 4 meses. Essa foi uma regra tão perversa, tão diretamente contrária à possibilidade de sobrevivência da população que depende do trabalho num momento de crise como esse, que a reação contra ela foi muito grande, e então o governo anunciou, mas anunciou por Twitter, como eu disse a vocês, hoje não há nada ainda oficial, que vai retirar esse artigo 18. Aí a pergunta que fica é, bem, retirado o artigo 18, a MP 927 vira uma boa proposta de enfrentamento da crise contra a doença Covid-19? É evidente que não. Eu convido todos vocês a lerem o texto dessa medida provisória. Vocês verão com muita tranquilidade, não é preciso nem um olhar muito crítico para perceber isso, que o texto é do início ao fim uma reforma trabalhista feita por via inadequada, porque nós sabemos que medida provisória não pode regular legislação trabalhista, ou seja, uma forma de se aproveitar da crise sanitária que o Brasil enfrenta para aguçar as reformas e promovê-las, reformas que já estavam na agenda do atual governo, e isso não é novidade. O ministro Guedes sempre disse que acredita que há necessidade de um aprofundamento da precarização e da retirada de direitos das trabalhadoras e trabalhadores. A MP 927 é isso. E por que eu estou dizendo que é isso? Porque, vejam, entre as medidas ali adotadas, já no artigo 1º, tem uma disposição dizendo que ficam suspensas qualquer necessidade de medida de prevenção e segurança de saúde no trabalho. Se nós estamos enfrentando um problema sanitário, na verdade, o enfrentamento real desse problema tinha que vir no sentido absolutamente inverso, de promover ainda mais ações de prevenção à saúde e segurança no ambiente de trabalho. Não há nenhuma regra nessa MP, por exemplo, impedindo ou dificultando a despedida das pessoas que tiverem que fazer quarentena nesse período de pandemia. Não há dispensa, ou regra, pelo menos, dispensando a necessidade de atestado médico quando a pessoa ou alguém da família tiver suspeita de ter contraído a Covid-19. Não há nenhuma regra de proteção, portanto. E o detalhe não há nenhuma regra de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras, mas também não há nenhuma regra de proteção às pequenas e médias empresas, que são aquelas que realmente empregam no Brasil e que vão sentir os efeitos da crise, já estão certamente sentindo, porque foram obrigadas a fechar suas portas ou reduzir a sua produção em função da quarentena imposta, corretamente imposta, para tentar conter a pandemia. Existem outros dispositivos nessa MP 927 que merecem a nossa atenção por sua crueldade contra quem vive do trabalho que realiza. Nós temos, por exemplo, o artigo 26 que diz que, em razão da calamidade pública que se instalou no país, é possível que os profissionais da área da saúde estendam suas jornadas mediante acordo individual e, portanto, sem participação do sindicato, para além das 12 horas de trabalho por dia que a CLT, reformada pela Lei 13.467, já admite. Vejam, o que isso significa? A MP ainda vai dizer no artigo seguinte que essas horas realizadas a mais pelos profissionais da área da saúde serão compensadas por folga posteriormente, num prazo de até 18 meses, ou seja,
não serão pagas pelo empregador. Isso pode parecer, em um primeiro momento, algo positivo, né? Porque a gente fica pensando, poxa, mas nós vamos precisar que esses profissionais de saúde estejam atuando para darem conta do número elevado de pessoas que terá de procurar os hospitais, que terá de procurar atendimento médico. Mas a solução é péssima e vai na contramão do que estão fazendo a maioria dos países que também têm enfrentado a pandemia da Covid-19. E digo isso por uma questão muito clara, que não é nem uma questão trabalhista, é uma questão humanitária e social. Se nós obrigarmos essas pessoas que trabalham na área da saúde a permanecerem em ambientes hospitalares ou em postos de saúde, em contato com pessoas infectadas, porque é isso, nós queremos esses profissionais para atender as pessoas que estarão infectadas com o vírus e que precisarão de cuidados médicos especiais. Bom, se nós fizermos com que essas pessoas fiquem expostas a essa carga viral por 12, 13, 15 horas por dia, não há dúvida nenhuma, e a Itália está aí para nos comprovar isso, que essas pessoas adoecerão. O que significa dizer que em curto prazo, se por um acaso essas medidas propostas pelo governo forem realmente adotadas nos ambientes de atendimento à saúde, os nossos profissionais de saúde estarão doentes e, portanto, incapacitados para nos ajudar. Se é verdade que nós precisamos de mais gente atuando na área da saúde, as medidas a serem tomadas devem ser outras, de recrutamento, de busca de profissionais em outras áreas ou até em outros países para auxiliar o atendimento aqui no Brasil, nesse momento em que a crise está mais aguda. Mas de forma alguma a opção estatal pode ser por escolher seres humanos que já resolveram dedicar a sua vida a cuidar dos outros para expô-los numa situação absolutamente inconstitucional de trabalho por mais de 12 horas consecutivas, sob os efeitos e em contato com uma carga viral, que é bom que se diga, nós sequer sabemos completamente o que ela causa no organismo humano. Nós já ouvimos falar que é uma espécie de gripe muito mais forte e que causa inclusive óbito em uma população com a saúde mais vulnerável, mas nós também já ouvimos falar, por exemplo, que pessoas que já contraíram o vírus e que conseguiram enfrentá-lo com certa tranquilidade podem voltar a ser infectadas. Nós vamos colocar os nossos profissionais de saúde numa situação de absoluta vulnerabilidade, comprometendo a possibilidade de que eles prestem serviço. Então eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que aqui não se trata de uma medida trabalhista. Essa regra do artigo 26 da medida provisória 927 pode ser examinada inclusive sob a perspectiva econômica. É um caos social que se está promovendo se nós colocarmos esses profissionais numa situação de absoluta debilitação, de exposição demasiada a essa doença e permitirmos que eles também adoeçam. Porque aí nós não vamos ter realmente quem nos trate, nós vamos ter o absoluto colapso, uma palavra que foi recentemente usada pelo governo, do nosso sistema de saúde pública e privada. E aí não vamos ter como enfrentar essa pandemia. Na verdade, nós temos outras regras ali que são muito complicadas, né? Nós temos a regra do artigo 29, eu também quero falar sobre ela com vocês.